Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast Saúde Descomplicada. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago para vocês temas sobre saúde que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes acabam sendo mais complexos do que deveriam, não é mesmo? Para descomplicar tudo isso, sempre conto com a presença de um especialista para conversarmos de maneira leve, trazendo bastante informação e qualidade para vocês. E antes de começarmos o episódio, quero falar da nossa super parceira, a HelpCam, uma plataforma online que se tornou nossa queridinha, oferecendo consultas que são pagas por minuto, adequando-se às nossas necessidades reais. No site você encontra profissionais de saúde e de diversas outras áreas, como professores de inglês, consultores financeiros, contadores e muito mais. Se você ainda não conhece, acesse agora o site helpcam.com ou baixe o app no seu celular. E tem mais, ao fazer seu primeiro cadastro, você ganha 15 minutos grátis e se usar o nosso cupom através do QR Code que vai aparecer aí na sua tela, você ainda ganha mais R$ 50 de crédito na sua primeira consulta. Não perca essa oportunidade. E hoje nós iremos falar de um assunto que sempre está em alta nas redes sociais. Você já se pegou pensando, será que eu tenho TDAH? Hoje vamos descomplicar esse tema com duas especialistas. Temos pela segunda vez a doutora Lara Letícia, médica psiquiatra, residente formada em psiquiatria pelo Hospital Psiquiátrico Felipe Pinel, e a doutora Mariana Goulart, psicóloga e especialista pelo Einstein em neuropsicologia, criadora do método de avaliação neuropsicológica NeuroPsiFlow e proprietária da neuroclínica NeuroPsiclean. Bom, muito obrigada por vocês duas estarem aqui. É uma honra, né, ter duas especialistas para falar sobre o assunto que sempre está aí nas redes sociais. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com duas profissionais médicas, né? Oiê, tô eu de novo aqui, hein? Terceira vez eu vou pedir música no Fantástico. Obrigada pelo convite novamente. É um tema bastante importante pra gente descomplicar aí, né? De uma forma realmente que seja verdadeira, com conteúdo. E obrigada, Mari, minha parceira também. A gente trabalha junto. E vamos lá. Perfeito. E você falou de pedir a música, uma colega infecto veio aqui semana passada e também foi a segunda vez ela falou a mesma frase. Tô esperando minha segunda vez aqui. Você pode ter certeza que vai ter. Porque ela falou assim, nossa, a terceira eu já quero música. Então eu já tenho duas convidadas que já vai vir com uma música do Fantástico. Bom, gente, falando sobre TDAH, eu acho que é sempre bom a gente falar sobre o que é o TDAH. Qual que é a definição de TDAH? Falar pra Mari, falar pra gente o que uma neuropsicóloga faz e o que é o teste neuropsicológico, né? Muita gente tem essa dúvida, muitos pacientes meus perguntam e agora tá aqui a Mari para tirar essa dúvida. Sim. Na avaliação neuropsicológica, a gente faz uma bateria de testes. A gente passa pela área da inteligência, atenção, memória, linguagem, personalidade e comportamento, funções executivas. Então, às vezes, o paciente ele vem com uma queixa de atenção, mas não tem como eu aplicar só teste de atenção, né? Voltado para a área da atenção. Porque eu preciso ver a raiz do problema. Então, às vezes, é uma ansiedade que está causando uma falta de atenção. Então, na avaliação neuropsicológica, a gente faz uma bateria de testes com escalas, né? Com escalas padronizadas. Tanto tem também o meu olhar qualitativo, então o que eu percebo dos atendimentos, o histórico clínico, tanto a parte quantitativa de número. Então, como que está o paciente comparado com outras pessoas da idade dele, né? Se ele está na média, se ele está na média superior, média inferior, para aí sim a gente conseguir fazer um diagnóstico certo. Perfeito. São várias doenças, né? Transtornos que podem, o teste neuropsicológico pode ajudar. E um deles é o TDAH, que é o tema de hoje. TDAH, vou começar e você vai complementando, mas o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antigamente tinha TDA, acho que muitas pessoas também falam ainda, né, TDA, mas hoje em dia, para começar falando, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. É um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, o paciente tem desde a infância, nasce com isso. Né? Não é uma coisa um transtorno, uma doença que foi desenvolvida na fase adulta, por exemplo. O que mais que a gente pode dizer agora para iniciar sobre o... Acho que é o transtorno do neurodesenvolvimento. O neurodesenvolvimento, ele mais significa como que desenvolve a parte da atenção, memória, linguagem. Então, por isso começa desde a infância, né? Então, ele tem uma predominância mais... o TDAH mais clássico da infantil, ele é visto mais como um perfil mais desatento
hiperativo ou combinado. Então, a criança é aquela criança que não consegue ficar sentada ou que fica levantando. Ou tem também o perfil combinado, né? Desatento com hiperativo, né? Isso, a gente tem 3 tipos. O tipo desatento, o tipo hiperativo e ou impulsivo, ou ambos. Uhum. Na infância, geralmente, o menino, ele é visto primeiro, porque o menino, geralmente, ele é bem hiperativo. É aquele que não para na sala de aula, fica conversando, não consegue prestar atenção. Então, a professora, geralmente, chama a atenção dos pais e pede para levar ao médico. A menina, geralmente, ela demora mais tempo para ser diagnosticada, porque, geralmente, a menina, ela é mais quietinha, ela é desatenta. E, geralmente, a professora acaba percebendo mais quem é mais hiperativo, dá mais trabalho. Entendi. Então, é um transtorno que acomete a nossa atenção, que acomete o nosso controle inibitório e também as nossas regulações emocionais e da nossa motivação. Eu achei bem interessante isso que eu ia até perguntar, porque você falou que é um diagnóstico que nasce conosco, né? Que geralmente vai ser aí percebido na infância. Uhum. E tem a criança que também é desatenta por si só, né? Porque já tem aí uma hiperatividade, às vezes por parte educacional em casa. E eu acho que nessa visão pode ser um pouquinho difícil de realmente visualizar de primeiro momento. Vai ter Sim. que fazer um estudo com a família e com a criança para ver se realmente isso é um transtorno, um TDAH, ou se isso realmente é algum outro tipo de educação da parte familiar que está fazendo a criança ficar mais atentada assim na escola. E você falou sobre ser diagnosticado já na infância. Qual é a idade porque a gente pode fazer esse diagnóstico? Então, desde dos primeiros anos, tem crianças que já dão indícios, assim. Aquela criança que a mãe fala, ele tem muita dificuldade de dormir desde que nasceu, é muito inquieta, muito hiperativa, não para quieto. Mas a gente começa a ver mais os sintomas quando ele começa a ir para a escola. Uhum. Né? A partir do momento que ele começa no primeiro ano, segundo, vai ocorrendo a alfabetização. É o momento que a gente consegue perceber mais. Uhum. O DSM-5 que a gente utiliza para fazer o diagnóstico do TDAH, ele fala que antes dos 7 anos, tinha que apresentar os primeiros sinais antes dos 7 anos, hoje em dia já mudou para 12. Então, antes dos 12 anos, tem que apresentar os primeiros sinais de desatenção, hiperatividade. E desses tipos que vocês falaram sobre desatento, hiperativo ou combinado, existe uma maior prevalência de cada um ou isso não tem muito estudo? Combinado. Geralmente é o combinado. Combinado. E você falou sobre a idade. Uma coisa que eu tinha visto é que para você ter o diagnóstico, você não basta ser só desatento em um local. Por exemplo, em casa eu sou quietinha com a minha mãe e com meu pai. Chego na escola, toco o terror. E aí isso vai diferenciar na hora que vocês vão avaliar. Muito, muito. E eu já tive diversos casos que a criança chegou para mim com uma queixa assim muito forte. Às vezes o menino chega com a queixa de TOD, né? Então, porque tem aquela impulsividade, tanto na escola quanto em casa. E aí eu sempre busco fazer uma avaliação na escola. Então, uma observação escolar. Eu passo uma manhã inteira observando a criança. Já tive diversos casos que eu olhava a criança, ela consegue prestar atenção na sala, não tem nenhum comportamento, mas a raiz do problema estava em outros lugares, outros âmbitos da vida, né? E não necessariamente configura como um TDAH. Então tem que ser nos dois lugares. Pelo Você vai menos na escola para acompanhar? Muito, muito. Nossa, legal, Legal, né? Sim, eu passo uma manhã lá. Gente, amei. É bom que você fecha bem o diagnóstico. Sim. Então tem que ser nos dois lugares para realmente fechar esse diagnóstico. Não basta ser em um lugar ou em outro. Eu trabalho num CAPS infantil e aí eu consigo observar, assim. É engraçado, porque às vezes eu aplico umas provinhas, assim, pra eles, né? De acordo com, essa é do 3º ano, então faz pra mim. Pra eu ver como que tá realmente a atenção dele. Porque a criança que não tem o TDAH, às vezes ela não sabe a questão, mas ela pega a minha mão, a mão da mãe, todo mundo. A que tem TDAH, ela tá ali, aí ela viaja, aí ela não quer, aí ela não sabe, ela pula a questão, é bem impulsiva. Então, aquela criança que termina a prova rápido na escola, não sei, não vou ficar tentando ali, né? Chuta, sai e conversa bastante. Em sala de aula, interrompe, né? Interrompe, conversa.
Eu já tive uma paciente que falava, uma paciente adolescente que falava que ela via através da professora. Então era mais aquele perfil desatento, que aí passou despercebido a vida inteira, e aí com 18 anos, que aí começou realmente a faculdade, as cobranças, que precisava ser mais organizado e tudo mais, que aí ela começou a E é triste, né? identificar. Porque eu mesmo tive uma paciente, ela chegou pra mim chorando. Ela tinha acabado de iniciar a faculdade, ela falou que ia parar porque ela não dava conta, que ela se sentia uma burra, que ela não tinha capacidade. Conversando com ela, eu falei, mas ninguém nunca falou que você é a cara do TDAH? Não. Nariz e o focinho do TDAH e ninguém falou. Aí medicada, pronto, tá fazendo, Sim. tá indo bem. Ela tem uma outra questão que provavelmente a gente vai discutir da ansiedade associada, mas um dos fatores de risco é isso, desenvolver uma depressão, deixar de se sentir para baixo, uma invalidação, uma incapacidade por conta de não ser diagnosticado na infância. É que eu acho que os primeiros sinais, né, do TDAH é mais realmente a desatenção e hiperatividade, mas o que vem depois do secundário vem essa autoestima baixa, eu acho também uma adultização, porque geralmente a criança ela é vista como você precisa ser mais organizada, precisa amadurecer, precisa Dá fazer isso, função fazer pra ela, aquilo. porque ela Exato. precisa. A autoestima dela fica baixa, Uhum. e aí ela vai uma coisa que não é geralmente cobrado naquela idade, vai para o outro extremo, né? Então ela precisa amadurecer rápido, ela precisa ser mais organizada, aí a autoestima dela vai lá embaixo, os relacionamentos sociais dela, tanto na escola quanto em casa, enfim. Ela não quer nem tentar, né? É. E Às você vezes fala, fazer uma prova. e você falou sobre o diagnóstico de uma paciente que já com 18 anos. Sim. E aí entra o diagnóstico tardio, não é que é feito o diagnóstico com 18 anos, porque você acabou de falar que pelos critérios é até os 12 anos que você tem que perceber. Mas um paciente adulto que nunca foi diagnosticado, aí você vai ver todo o histórico dele. É isso que funciona. Isso. E como é que tá sendo, vocês percebem a maior procura por vocês no consultório por causa desse autodiagnóstico devido a esses vídeos de rede social? Muito, Acho que muito. ainda mais a Mari, né? Eu acho que É. as pessoas procuram por conta própria, né? Pra fazer um Sim. teste. Olha, eu acho assim que é muito bom, porque tem muita conscientização nisso. Então, tem muita gente falando sobre isso e realmente tem muita gente que se identifica e realmente tem TDAH, mas eu acho que virou uma banalização. Então, eu esqueço a chave, tenho TDAH. Eu esqueço de fazer isso, tenho TDAH. E aí, quando a gente vai fazer uma avaliação realmente completa, a gente vê, não dorme bem. As pessoas, elas não veem a importância de realmente você ter uma qualidade de sono, de alimentação. Então, Beber assim, água. Coisas exatamente. básicas, as pessoas esquecem porque acham que tem que ter um diagnóstico, né? É uma brincadeira que eu sempre usava na faculdade, todo mundo tem um CID, Sim. né? Que é a sigla que a gente usa para qualquer tipo de doença. Então, todo mundo tem um CID. Então, as pessoas buscam um CID, eu acho que até acredito que seja mais fácil ter um CID do que realmente olhar para si e realmente pesquisar o que tá de errado aqui, porque às vezes não é um TDAH, né? É o que eu tô comendo errado, não durmo, não bebo água e aí eu sou desatento por causa disso. E é engraçado, eu até tava vendo esses tempos no Instagram de uma psiquiatra até que eu gosto bastante. Ela falou: ninguém em sã consciência quer ter um transtorno. Sim. Né? Um transtorno mental, um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas o TDAH parece que as pessoas. Acho que é fácil, né? Eu acho que Explica, né? Porque eu sou desatento, porque eu tenho TDAH. justifica, Sim. né? Às vezes essas questões é mais fácil. E outra tem a questão também por conta do tratamento, né? Que vem depois, provavelmente a gente vai falar também, mas que vem o estimulante. Sim. Tem a questão do pertencimento, né? Algo que surge na internet, então eu vou pertencer àquilo. Mas ao mesmo tempo é triste e a gente tem que tomar cuidado, porque vídeos rápidos, engraçados e uma identificação naquilo e vai disseminando e muita informação errada. Sim. Você falou de vídeos rápidos, né? Eu acho que assim, o TDAH, na verdade, ele afeta mais o córtex pré-frontal, né? Essa área da frente aqui. Daria para falar uma conversa inteira só sobre o córtex pré-frontal, mas eu vou falar no geral mesmo, que é aí que afeta, né? E o córtex pré-frontal, ele é basicamente responsável pela organização, planejamento, controle de impulsos e também afeta as vias dopaminérgicas, né? E de noradrenalina. E aí, quando o cérebro está precisando de dopamina, que é essa parte da motivação, né? Do prazer. Do prazer, exato. Rápido. Aí, vídeos curtos te dão dopamina barata, né? Tão rápidas e
Por isso que o TDAH, ele busca muito, tem muitos casos de vícios, né? Então, de álcool, drogas, justamente porque é dopamina barata. Nossa, então tem uma maior tendência nesses Sim. pacientes a ter De maior suicídio vícios também, por causa disso. de acidentes de trânsito. Por buscar a dopamina rápida. É. Nossa, interessante. Isso aí tem várias coisas legais, assim, até pra gente falar. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem uma causa muito grande genética, uma herdabilidade muito grande. Então, mais de 60%, 70%, se pais de 70, 80, né, por cento. Se o pai tem TDAH, o filho tem a chance de ter também. Então, é uma das questões, uma das perguntas que a gente faz pro paciente. E outra coisa que é legal a gente falar é que o TDAH é um transtorno que tem grande causa e herdabilidade genética, de 70% a 80%. Então, se eu tenho um pai que tem um TDAH, a chance é de 70% a 80% do filho ter TDAH também. Então, Se os dois têm, então... Sim, aí... E o que acontece? Igual a Mari estava falando, no nosso cérebro a gente tem algumas áreas que estão relacionadas com esses neurotransmissores, dopamina e noradrenalina, e no TDAH a gente tem uma disfunção. Isso. E essas áreas, elas estão relacionadas com o nosso controle inibitório, com nossa impulsividade. E se está desajustado aquilo, tem consequências. E uma delas, por exemplo, é a pessoa ser muito impulsiva. E aí acaba se expondo a riscos também. E está relacionado a transtorno de álcool, transtorno de dependência de substâncias, tem que tomar bastante cuidado. E o suicídio que ela falou que tem uma Sim. maior taxa, né, o paciente. Mas isso entra também porque ele fica depressivo com o diagnóstico? Sim, não com o diagnóstico, mas tudo que vem... Desculpa, falei errado, mas tudo que vai secundária. passando, né? Sim. Que você falou inicialmente de não pertencer, Isso. de ficar frustrado, com a autoestima baixa. Incapaz, né? Exato, sei, e aí começa a ter essa depressão e acaba tendo uma maior taxa de suicídio. E aí a gente tá falando sobre esses autodiagnósticos, vamos falar sobre sintomas e sinais que tem aí no TDAH, para realmente começar a direcionar de uma forma mais correta, né? As pessoas que procuram a internet para fazer esse diagnóstico, mas vamos falar com especialistas. Quais são os sinais e sintomas que a gente vai ter como um sinal de alarme, né? Porque eu acho que deve ser uma variedade de sintomas, não sei, mas que o paciente tem que olhar e falar assim, olha, eu tenho que procurar uma psicóloga ou um psiquiatra para fazer uma análise e realmente ver o que está acontecendo. Sim. Eu acho que na primeira infância ele é visto mais como realmente esse perfil mais desatento. Então, tô prestando aqui em você, passa uma mosca aqui, então a criança é mais assim, entendeu? Em meninas, principalmente. Em meninos, mais essa parte da hiperatividade ou subtipo combinado, mas na fase adulta... Essa é só uma parada, essa aí todo mundo lembrando na fase da escola. Sim. Aquele amigo que era mandado Pra embora fora. fora da sala de será que aula. eu era mandada? Sim, exatamente. Que não parava de falar. Aquela pessoa que fazia a prova correndo. Que o professor perguntava, nem esperava, já queria falar. Na fase adulta a gente tem mais essa desorganização, né? Então, desorganização, procrastinação, essa impulsividade também. Então, aí que pode acarretar em vícios, né? Para ter essa dopamina barata, mas é mais essa parte da desorganização mesmo. E com a idade, os sintomas eles vão mudando. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, se eu tenho TDAH na infância, eu tenho uns 60% de chance do TDAH continuar na vida adulta. Alguns pacientes podem remitir o quadro, mas a maioria acaba levando esses sintomas para a fase adulta e acaba predominando a desatenção. A hiperatividade, ela vem em forma de hiperatividade mental, muitas vezes. Então, o paciente fala, não consigo parar de pensar, minha cabeça não para, isso cansa, né? São pensamentos aleatórios e acaba manifestando isso. Uma outra coisa que tem... Se eu não presto atenção também, eu não fixo. Então, o paciente é esquecido, né? Esquece as coisas, esquece chave, esquece carteira, perde muitas coisas, perde o celular. Sempre tá... Eu tinha um paciente que ele veio por transtorno de ansiedade generalizada. Ele era muito ansioso, nunca tinha nem pensado em TDAH. Aí, conforme a gente limpou a ansiedade, eu consegui conversar mais com ele. Aí, conversando, ele falava que todo dia ele descia para buscar a chave em casa. Ele esquecia de colocar ração para os gatos, aí ele teve que colocar aquele negócio que cai a ração. Tem que criar estratégias. Aí, falando com ele, ele ficou chocado. Ele falou, mas para mim isso é normal. Tava tão normal para ele essas técnicas que tá tudo bem. E aí, conversando também, a gente acabou identificando isso.
Tem uma história, né, que fala que chama Hunter versus Farmer, ou seja, caçador versus fazendeiro. Que fazendeiro seria mais essa parte moderna de hoje em dia, mas antigamente era muito bom você ter um TDAH na época de você caçar e tudo mais, porque precisava ser aquele impulsivo, criativo, que faz as coisas e que não tinha tantos estímulos, né? Já na época do fazendeiro, precisa fazer aquele negócio mais de rotina, então ser mais organizado, disciplina. E para o TDAH isso é muito difícil. Então provavelmente é aquela pessoa que perdia várias ovelhas porque deixava passar e não prestava atenção. Nossa. E hoje em dia, nesse mundo moderno, né? Sim. Não, essa parte que você falou de a mente não parar, de ficar desorganizado, eu fico pensando como isso deve ser angustiante pra quem já tá na vida adulta. Porque eu sempre brinco que a vida adulta não é fácil, né, Já tem gente? um monte de coisa. A gente tem tanta coisa pra pensar e a gente não consegue dar conta. A gente é organizado. Imagina uma pessoa que realmente deve ser muito frustrante. Você tentar crescer, tentar fazer alguma coisa e você nunca vai pra frente porque você não consegue dar um passo. Começa da casa, né? A organização da Sim. casa. Às vezes eu começo a lavar uma louça, aí eu paro, vou jogar o lixo, aí eu lavo a roupa. Eu tinha uma paciente idosa que falava exatamente isso, que ela descobriu com 60 anos. Meu Deus. E ela falava, eu vou pro quarto, começo a organizar o quarto, e aí eu vou pra cozinha. Aí eu vou pra cozinha pegar uma coisa, organizo a cozinha, e aí não consigo terminar nada. A procrastinação também, né? Ah, então eu preciso apresentar um trabalho, fazer um TCC. Deixa para o último momento. E a outra coisa que a gente não falou também, e as pessoas estão falando muito, é o hiperfoco. Sim. Nossa, Sim. é verdade. Nossa, tem uma menina no TikTok que eu amo, que ela sempre fala, eu tenho um hiperfoco na Bíblia. Ah, Não sei sim. se vocês já assistiram ela, mas ela é maravilhosa. E realmente, hoje tá na moda sobre esse hiperfoco. Como é que funciona? É realmente do TDAH? Não, na verdade, todo mundo pode ter hiperfoco. Ah, tá. Realmente o hiperfoco que é você conseguir prestar atenção, conseguir se concentrar só em um estímulo por muito tempo. Só que no TDAH, pelo cérebro, o sistema nervoso central já está desregulado, quando você consegue prestar atenção numa coisa só, a pessoa fala, meu Deus, eu preciso continuar naquilo. Aí fica muita 10. dopamina no entendi. cérebro dela. Porque Então, consegue, né? E é uma coisa que gosta. Geralmente o hiperfoco é quando a pessoa tem um interesse. E ele consegue. Isso. E aí cria mais vontade, né? Uhum. Porque a única coisa que ele tá Exatamente. conseguindo, aí ele vai, E é agora eu isso, vou mas fundo. aí, por exemplo, é igual uma criança, ela gosta de jogar basquete especificamente, né? Principalmente na infância é a questão motora. E aí ele joga o basquete e ele vai muito bem, libera dopamina e aquilo é tão bom pra ele, libera que ele fica muito bom e às vezes se destaca naquilo, né? Acaba desenvolvendo, a capacidade dele é maior. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta bem leiga mesmo. Existe como eu ter um pouquinho de TDAH e não ter todo o TDAH? Assim, eu me identifiquei com isso. Depende, tem Assim, que eu tenho ver. espectro TDAH. Sim, Falar desse jeito. que eu acho que tem que ver o padrão, né? Tá. Então, desde quando, qual a intensidade. É lógico que o TDAH, acho que ele tem níveis, né? Nem sempre a pessoa vai precisar de medicamento, você pode falar bastante sobre isso. Nem sempre a pessoa precisa do medicamento, mas ela precisa também de algumas estratégias, entendeu? Mas todo mundo, em algum momento da vida, não vai ter o foco realmente para conseguir fazer uma Ainda atividade. mais nos dias de hoje. Até eu, por exemplo, eu parei muito para pensar. Porque eu sou muito esquecida atualmente, mas eu nunca fui assim, né? Voltando, eu falei, eu não tenho TDAH na infância, na escola, eu era concentrada. Hoje em dia eu esqueço, eu esqueço minha marmita em cima da mesa, aí eu ligo pro Gabriel mandar pra mim. Eu sou assim hoje em dia. Mas aí voltando, hoje em dia eu percebo, depois do Covid, eu fiquei com uma certa alteração na minha atenção, assim. E hoje em dia a gente tem muita coisa para fazer, e a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, quer fazer direito tudo e não dá. Né? Acaba gerando uma sobrecarga, essas né? Sim. Não é porque você tem uma desatenção, que você tem tanta coisa na vida adulta, gente, que, nossa, eu só de pensar na minha casa, no meu pet, nem a gente falou sobre burnout naquele episódio, a gente tem, casa, é pet, é noivo, é casamento, enfim, a gente só vai acumulando função, a gente não vai perdendo, né? Trabalha, às vezes trabalha em 2 lugares, em 3. E a gente vai procrastinar o quê? As coisas chatas. Ninguém vai procrastinar uma viagem, alguma coisa assim, não, né? Vai estar tudo organizado a viagem. No consultório eu preciso tomar muito cuidado, porque eu tô num ambiente controlado, né? Então é como se fosse aqui. Não tem tantos estímulos para tirar a atenção. Geralmente, os testes de atenção estão ok. Mas aí onde a gente olha nas funções executivas. Então, por isso que precisa aplicar testes de memória, de escalas, disfunção executiva, para planejamento, organização, controle inibitório, flexibilidade mental, que é aí que a gente vai realmente ver
essa parte da Eu achei atenção. super ótimo. Você vai na escola e você Sim. observa. Aí tem lá onde vai ter mais pontos de desfoco, né, da criança. E você vai conseguir realmente observar. Ivan, a gente falou sobre níveis e até introduzir um pouquinho de tratamento. Vamos falar sobre tratamento. Eu acredito que seja multidisciplinar o tratamento. Não é só farmacológico, Com muitas certeza. vezes, né? E também não é só, muitas vezes, terapêutico. Que, dependendo do nível, vai ter que realmente conciliar. Como é que funciona a linha de tratamento do TDAH? Realmente é multiprofissional, não é só a medicação. A gente precisa de um ajuste do estilo, da organização do dia a dia. Então, eu preciso introduzir para aquele paciente que ele comece a organizar. Então, se você tem o TDAH, vamos comprar uma agenda, vamos organizar, criar maneiras e técnicas e estratégias, né? A psicoterapia, isso é bastante importante. O que prejudica também muito a nossa atenção? O celular, Uhum. né? Isso é uma das coisas e hoje cada vez mais desde a infância. Né? Então, se o nosso cérebro vê vídeo curto, eu tô vendo vídeo curto. E ele acaba se acostumando, é a dopamina rápida, ele se acostuma com aquilo. Então, se eu tô acostumada a ver vídeo curto, eu vou pegar um livro, eu não vou conseguir ler um livro. Né? Todo mundo, eu lia tanto, hoje em dia eu não consigo ler mais, eu não consigo me concentrar. Mas isso é importante, a redução das redes sociais, por exemplo, é uma das estratégias, né? Eu acho que o cérebro, na verdade, o cérebro é neuroplástico. Então, o que é neuroplasticidade? Ela consegue se desenvolver pro bem, entendeu? Se você quiser. Uhum. Então, a dopamina também, as regiões da dopamina, né? Então, se você treina um pouquinho mais, não conseguir ler esse parágrafo, volta. Realmente é um pouco mais difícil para quem tem TDAH e precisa ter uma força de vontade um pouco a mais, né? Mas é preciso, né? E você falou do tratamento medicamentoso, eu vou tocar nesse assunto que eu acho que é que as pessoas adoram falar, adoram buscar, mesmo sem receita médica. Eu, que não sou psiquiatra, vivo recebendo WhatsApp, amiga, consegue uma prescrição? Exato, Amarela. gente, amarela e azul, né? Todo mundo acha que é fácil. E não é. E eu até conversei com a Mari, antes de você chegar, a gente estava discutindo, que o famoso estimulante, eu vou contar uma história pessoal. Antes de saber a função dele, eu fui no nutrólogo. Tinha acabado de me formar em medicina. E eu fui me tratar, enfim, queria fazer um período de emagrecimento. E ele me passou o estimulante como emagrecedor. Então, essa medicação específica, né, que eu não vou falar o nome, até para não criar burburinhos nas redes, é uma medicação que vem sendo procurada de uma forma genérica, estimulante. Exato. Estimulantes. As pessoas procuram de uma forma errônea, tanto para outras funções, porque acaba ali perdendo o apetite, enfim. Hoje em dia, até para compulsão alimentar tá sendo liberado, perfeito. Mas eu acho que na época que você foi, não foi sei lá, não vou falar na idade aqui, mas foi há um tempinho. E também como forma de pertencer, que você falou. Muitas pessoas usam de forma recreativa. Sim. E forma porque o vizinho Problema, né? usa e ele é esquecido, também sou esquecido, também vou usar. Vamos falar sobre essa medicação aí que todo mundo adora. Acho que para quem trabalha também em longos períodos. Sim, né? verdade. É uma grande questão hoje em dia, né? Que a gente falou até outra. Um remédio para acordar, ficar atento e outro para dormir. Exatamente. Porque eu fui num congresso esse ano e o palestrante falou: quem hoje em dia não toma um estimulante não se sente bem? Qualquer pessoa. Uhum. Se você não tem TDAH, você tomar um estimulante, você vai se sentir melhor, mais produtivo, mais atento. Mas o TDAH, ele é um dos transtornos que tem é mais comórbido com outros transtornos. Então, geralmente o paciente tem uma ansiedade e o TDAH. O estimulante, se eu entrar para o paciente, o estimulante, assim que ele chegar, ele vai ficar mais ansioso, mais irritado, mais explosivo. Eu tive um paciente, né, um tempo atrás, que ele veio com essa queixa de TDAH e o que prevalecia muito mais era essa ansiedade. E aí eu falei para ele, olha, eu acho que é uma ansiedade que está causando a falta de atenção, mas antes você precisa tratar essa ansiedade para a gente realmente ver se tem ou não tem um TDAH, né? Então, ele foi no médico, ele acabou, enfim, tomando um medicamento para atenção e para depressão, e ele ficou muito irritado depois disso. Então... Tem muito, e a gente tem que tomar bastante cuidado. Se a gente tem, por exemplo, um paciente que tem um TDAH, um transtorno de ansiedade, um transtorno de dependência de substâncias, a gente precisa pensar um pouquinho qual a gente vai tratar primeiro. Não que não pode tratar ao mesmo tempo, mas eu não posso tratar um paciente que tem
um TDAH bem exacerbado e um transtorno de ansiedade bem exacerbado só com o estimulante. Ele vai ficar irritado, ele vai querer matar ele vai ficar mais ansioso. Esses tempos, eu recebi uma paciente no consultório e ela chegou, era a primeira vez, pediu café e nisso ela tremia, assim, na consulta. Eu fiquei muito preocupada. E justamente, ela tem um transtorno de ansiedade, o TDAH dá pra ver que é bem proeminente, ela se desorganizava às vezes no pensamento, tipo eu desorganizando aqui. Desorganizava, tinha uma certa fuga de ideias, mas muito ansiosa. E aí eu falei, as medicações que você toma, e ela citando, não tinha um remédio pra tratar o transtorno de ansiedade dela. Eu fiquei com dó. Eu falei, mas como assim? Você tá com um estimulante, ela tava com uma outra medicação que deixava ela mais ansiosa, tomando café, o pré-treino e nada pra tratar a ansiedade. Coração assim, ó. Ela voltou agora, depois eu ajustei. Eu mantive o estimulante porque atrapalha no trabalho dela ela não estar medicada. Isso traz prejuízos bem grandes. Mas eu troquei o estimulante, porque a gente tem vários tipos de as liberações. E introduzi o remédio, ela voltou. Ela falou, doutora, vieram baixinho me perguntar que remédio que eu tava tomando e quem era minha psiquiatra. Ai, que ótimo. Isso como ver a diferença de tratamento correto. Sim. Porque não basta, é lógico que tem que procurar o profissional de saúde, o médico, o psiquiatra, né, especificamente, o psicólogo, mas tem que ter também uma boa orientação, porque às vezes ela estava com uma medicação, às vezes não, ela estava com uma medicação para uma coisa, mas para outra não, e acabou desorganizando mais ainda a vida dela. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é a medicação correta, mas no momento errado. E aí não é fácil, a gente tem que saber exatamente o momento. Eu acho que discutir também, né, Mari? Teve até uma paciente que a gente fez uma reunião, eu, a Mari e o psicólogo, a Mari aplicou o teste, e a gente fez uma reunião justamente para verificar os benefícios e não de entrar com a medicação para aquela paciente. Porque ela viu vários dias, né? Foram vários dias do teste, o psicólogo. Eu acabo que vejo um tempo reduzido, então essa discussão é bem bacana também. Eu acho isso importantíssimo, não só na área de vocês, mas lógico que a gente está falando sobre isso, porque os pacientes, eles são muito complexos, né? Então, não basta só você falar, eu acho que ter essa equipe multi que está cuidando do paciente e que trabalha em conjunto vai fazer total diferença, porque uma coisa que às vezes você não notou, ela apresentou no consultório da Mari. E aí a Mari consegue discutir isso com você e direcionar o melhor tratamento. E falando sobre o estimulante, ainda falando sobre ele, existe algum malefício, assim, eu sei que existe, né, efeitos colaterais, mas ele causa dependência química? Quando ele é bem prescrito, né, indicado, ele não causa. O grande problema é o uso sem prescrição. Automedicação, aí... E aí vem aí Não, tem vários pacientes que vêm até mim com queixa de TDAH e falam, olha, em 2020 eu comecei a tomar o Venvance. Aí eu falo, mas você tinha o diagnóstico? Não. Aí eu, então, vamos então ver aqui. Ele começa assim, eu acho que eu tenho TDAH. Ele começa baixinho, já fala depois baixinho. ele vai introduzindo, né? E a gente falou bastante coisa, não negativa, mas assim, realista do TDAH, mas existe alguns sintomas que vai ser um benefício para o paciente ali, que ele vai ter algumas características. Quais são elas? Eu gosto sempre de falar que, assim, o TDAH, ele é como se fosse um painel de avião. Então, tem vários botões que, para quem é típico, né, que não tem o TDAH, que não tem algum transtorno, tudo vai funcionar normalmente, os botões. Quem tem TDAH, geralmente algum botão demora um pouco mais, ou alguns estão muito mais ligados. Eu acho que a criatividade para o TDAH e o hiperfoco estão ligados no máximo. Então, é aquela pessoa que vai ser muito criativa, que vai trazer muitas ideias novas, que vai se dar muito bem com todo mundo, que vai ter uma motivação no início, principalmente, comunicação. Então, é uma pessoa muito criativa, né? Geralmente, quem tem TDAH. Perfeito. Eu queria ter hiperfoco. A gente tava falando de hiperfoco quando eu vi a menina no TikTok. Dá vontade, né? De olhar pra alguma coisa e ficar ali super atenta e será gostar. Que você não tem? Eu não sei. Só se for na minha comida. Não Eros, o hiperfoco não Eros. Bom, gente, eu tenho aqui algumas frases pra gente falar. Eu acho que às vezes complementa o que a gente já falou. E também às vezes reforça também o que já foi dito, tá? É possível adquirir TDAH ao longo da vida? Então, tem alguns estudos hoje em dia, não é certo ainda, mas que tem alguns pacientes adultos que estão apresentando sintomas de TDAH e que não tem nenhuma outra comorbidade ao redor. Então,
bipolaridade, borderline, não tem autismo, não tem, enfim, nenhuma outra Eu vou me comorbidade. candidatar pra isso. Exato. Então, o diagnóstico é depois dos 12 anos, nesse caso, no estudo, né? Ou não? Isso, Sim, quando sim, ele não sim. tinha nenhum sintoma antes dos 12 anos. Começou a apresentar depois mais dos na 12 fase anos. adulta Isso. mesmo. Perfeito, né? Então, assim, não é certo ainda. Eles até aumentaram de 7 para 12, né, como eu disse no início, mas ainda não é certo que pode ter algum TDAH na fase adulta só, que não De tem estudos, apresentado. né? Mas eu acho que, assim, uma criança que ela cresceu numa escola inclusiva, então que era poucos alunos, que mexia muito com a terra, que tinha aquele contato mais próximo, talvez tenha passado despercebido e só na fase adulta que tenha apresentado. Então eles ainda não sabem ainda qual que é o... É que ainda não, às vezes não olhou direito ali a fase da infância dela pra realmente falar que não tinha nada. E essa questão até um adendo, quando a gente tem uma alteração do humor, então eu tô muito ansioso, ou eu tô deprimido, ou eu tenho qualquer alteração, isso prejudica a nossa atenção. Então, se você tá muito ansiosa, não tem como você prestar Sim. atenção, Uhum. né? E aí você não vai fixar as coisas e vai ter a memória prejudicada. Então, tem muitas situações, alterações e transtornos que acabam alterando a nossa atenção, mas isso não significa. Perfeito. Isso aqui a gente vai reforçar. Teria como ter multidiagnósticos como TDAH, autismo e superdotação? Sim. É uma área especialista aí, É. menina. Isso é mais visto quando tem uma altas habilidades, então é dupla excepcionalidade ou tripla excepcionalidade, que vem acompanhado com TEA ou o TDAH, um transtorno junto, né? Então tem como ter esse Sim. diagnóstico, que nem a gente falou sobre ansiedade, enfim, vai ter que olhar um pouco para cada um para realmente saber e fazer a diferenciação entre eles ali, que Sim. estão um mix. E eu acho que às vezes passa o TDAH, deixa passar despercebido outros transtornos, né? Então, acaba que uma criança que é muito inteligente passa despercebido porque é desorganizada, que tem dificuldade com funções executivas, planejamento, organização, é impulsiva. Então, só na fase adulta que vai descobrir essa superdotação. Tá. Próxima pergunta. Qual a principal característica para diferenciar o ritmo acelerado do TDAH e altas habilidades? E acho que antes de responder isso, é melhor a gente explicar o que seria altas habilidades, né? Sim, sim. Superdotação e altas habilidades é quando uma pessoa ela tem uma capacidade maior, um QI, um coeficiente intelectual elevado para a cognição. Então, também é uma pessoa muito criativa, é uma pessoa que tem muita habilidades sociais, ela às vezes é muito sensível também, tem essa parte dos 5 sentidos. E também ocorre essa precocidade, então fala mais cedo, anda mais cedo. Perfeito. E qual que seria a diferença aí nessa A mente TDAH, acelerada. da mente acelerada entre os dois? O TDAH, ele é uma mente acelerada quando vem muitos pensamentos, mas não tem uma conclusão. Já a altas habilidades, ela é vista mais como uma capacidade neurológica muito... Como é que fala? Neuroquímica, os neurônios, tipo... De neurotransmissão? De neurotransmissão, isso. Os neurotransmissores da altas habilidades, eles se conectam de forma muito rápida, então eles conseguem desenvolver um pouco melhor do que o TDAH. O TDAH ele é mais visto como uma mente mais bagunçada. Outra é uma coisa mais específica. Isso. Mais Então, por rápido. exemplo, tem o adulto que, eu sou muito bom em... Teve uma vez que chegou uma criança lá e ela gosta de questão de política e ela não conseguia... Tem até o TDAH, mas tem o hiperfoco também nisso e tem uma alta habilidade. Ele saía da sala de aula, ele achava, por que eu vou estar aqui? Para mim não faz muito sentido. E aí ele lia artigos, livros grossos de geopolítica. Aí ele começou a falar assim. Eu falei, não sei nem, vou procurar o que você tá falando. Geralmente quem tem altas habilidades conectam muito rápido, né, as coisas, né? Bem legal. Isso aí, bem legal. E quais são dicas para melhorar o foco ou concentração sem terapia medicamentosa? Eu acho que a avaliação neuropsicológica é o primeiro passo, porque você acaba descobrindo como que você desenvolve melhor. Então, por exemplo, tem paciente que desenvolve melhor só escutando. Tem paciente que desenvolve melhor no visual. Ou outros que desenvolvem escrevendo, fazendo, então praticando. Tem gente que precisa, só escutando uma vez está ótimo, não precisa... No teste você consegue avaliar isso. E aí consegue ajudar ele a fazer isso como estratégia ali pro dia a dia dele. E acho que focar também, eu acho que eu sempre falo também essa parte do pico de insulina de doce. Então, geralmente tem aquela alta de doce, aí tem aquela baixa depois e aí o paciente vai lá para baixo. Então, tomar também muito cuidado com essa parte da alimentação.
E também é motivação, Organização, né? né? Organização também. É que a Lara falou da agendinha, né? De começar a criar É. algumas rotinas em casa, anotar, às vezes, até para poder Tem conseguir paciente melhorar. que... não lembra de pagar a conta, então coloca a técnica. Eu vou pagar dia primeiro todas as minhas contas. Uhum. Ter uma agenda, fazer uma coisa de cada vez. Eu sei que é difícil no dia atual, mas tentar colocar, vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. O TDAH, eu também falo que o cérebro é igual um carro, só que o freio e o volante, eles não estão tão bons assim, né? Então não adianta eu sair correndo com o meu carro que vai dar ruim. Então ir um pouco mais devagar na velocidade aí, porque eu não tenho Uma volante hora e não tenho chega. freio. E não deixar tudo na mente, né? Porque hoje em dia tem tanta coisa acontecendo, aí fala, olha, preciso pegar, passar, fazer isso depois. Sim. Daqui 3 dias eu preciso fazer isso, então anota tudo. Cola né? post-it. É, Liga no celular, post-it. gente, coloca na agenda. Eu tinha uma paciente que ela tinha que colocar post-it pelo carro para ela desligar o farol. Mentira, gente, tô chocada. E chegava o Waze e falava do radar, ela chegava no radar, ela tinha esquecido já. Eu então. fiz isso, eu escrevi post-it para uma paciente porque ela não lembrava de tomar o remédio, ela não lembrava, às vezes, de desligar o alarme do celular, né? Que eles desligam ainda o alarme. Eu falei, então, você vai colocar o post-it no seu espelho quando você for escovar os dentes, todos os dias, de manhã, e você vai ver. E aí eu fiz 5 para ela e colei. Nossa. Muito bom. Você vê, né? Tem que ter um bom profissional ali que insiste em você, que não vai deixar você esquecer de jeito nenhum. E o que seria a disforia sensível à rejeição? A disforia sensível à rejeição, ela é um fenômeno que não é um diagnóstico ainda, mas ele é muito comum, tá sendo estudado muito em quem tem TDAH. Então, a disforia sensível pelo cérebro, tá? O sistema nervoso central está desequilibrado, as pessoas que têm TDAH ficam muito mais sensíveis, então sentem muito essa parte da alegria, medo, tristeza. Então, é aquele menino, por exemplo, que a menina não responde mais ele, e aí já chega, o sistema nervoso central já está desequilibrado, dopamina mais para baixo, aí a amígdala fala, tá acontecendo uma coisa, faz alguma coisa, reage. E aí que sente muito com muita rejeição, muita crítica, então ele sente muita que outras pessoas não sentiriam, né? Isso é até legal que você falou, que não está dentro dos critérios ainda, mas é algo importante da gente levar em conta. Os pacientes com TDAH podem ter uma certa oscilação aí do humor importante. Está muito relacionado a isso. Então, às vezes, até nas relações, não tem podem ter determinadas situações, reações que não são legais, mas tem uma oscilação aí também com relação ao emocional e humor. São muito sensíveis, né, também. Então, sentem tudo. Eu acho que isso vai entrar também na parte que você falou inicialmente, né? Do paciente ter mais outros diagnósticos psiquiátricos por causa dessa oscilação de humor que ele vai ter aí, depender do estímulo que ele vai ter. Por isso né? que é muito confundido com borderline, bipolar, TEA, né? Entendi. E a última aqui que eu tenho, existe relação em paciente com TDAH em procurar fontes de entretenimento como telas? A gente falou também, né? Sim, essa parte da dopamina barata, né? Exato. Nossa, mas isso eu acho que pra todo mundo. A Dopamina barata todo mundo ama, né? Todo mundo. É aquela pessoa que, para ela fazer uma atividade, ela precisa fumar um cigarro, ou ela precisa tomar um café, ela precisa fazer uma coisa para ter uma dopamina rápido para fazer atividade. Por isso que é muito importante se conectar a hábitos saudáveis, né? Então, a academia é muito importante. Eu sempre encaminho um paciente que está com TDAH, principalmente hiperativo, para fazer uma aula de luta, para melhorar a concentração, regra. Responsabilidade, exatamente. A gente não falou sobre atividade física, mas também aqui entra como uma parte principal aí do tratamento, né? Ajuda muito na dopamina do cérebro. Muito bom. Gente, eu gostei muito da conversa. Eu queria saber se vocês têm mais algum ponto que acham importante, alguma frase, alguma mensagem para o público que a gente tem ainda que falar e deixar bem frisado para as pessoas que ainda têm alguma dúvida. Eu acho que autoconhecimento é tudo. Então, realmente buscar profissionais que realmente entendam sobre diagnósticos e de confiança também, né? Procurar fontes confiáveis com relação à saúde em todas as coisas, né? Do nosso dia a dia. Saúde descomplicada é uma delas, todo mundo seguindo. E desatenção não é TDAH. Vamos procurar aprofundar isso, procurar profissionais capacitados
para a gente diferenciar ou diagnosticar e fazer o tratamento correto. Isso é importante porque causa sofrimento. Não usar estimulantes por conta própria. Ah, isso é verdade. Tem muitos Amor. efeitos colaterais, né? Aí tem o risco de dependência, efeito cardiovascular, e entre outros. Acompanhamento também é muito importante. Não adianta ir uma vez só com você e E tchau, né? E Muita gente gosta, né? Já eu vou ir no psiquiatra uma vez, a consulta. aí não vai no e não retorno. retorna. Ou retorna para renovar a receita, né, Lara? e não é bem assim, né? É. Bom, perfeito. Eu queria agradecer novamente a presença de vocês. Esse conteúdo foi muito rico. Eu espero que todo mundo tenha aí entendido. E se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar aí nos comentários e procurar as meninas, né, nas redes sociais dela, que vai aparecer aí na tela para vocês. E esse foi o tema de hoje no Saúde Descomplicada. Curte, comenta, siga o nosso canal e compartilhe com os amigos para levar mais saúde e bem-estar a todos.